ó Senhor, agraciados por Ti, livres, ó meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos agora que sejamos revestidos, ó Pai poderoso, do Teu Espírito Santo, a fim de que o nosso caráter comece, ó Pai poderoso, a ser restaurado para que ele seja bom. Senhor, possamos ser generosos, possamos ser bondosos, possamos, ó Senhor, executar a honra, ó Pai, em nossas vidas, ó meu Deus. Deixamos de desonrar as pessoas e vamos honrar, desde o mais novo até o mais velho, o mais idoso. Senhor, que nós possamos ter facilidade nisso, porque é muito difícil, papai. É muito difícil, porque vai contra o nosso instinto, vai contra a nossa vontade, vai contra, ó Senhor Deus, aquilo que nós achamos que temos direito. Por isso, meu Deus, que nós possamos ser tratados nisso, ó meu papai, e possamos honrar, ó Senhor, as pessoas ao nosso redor, que nós honramos os nossos funcionários, que nós honramos os nossos patrões, que nós possamos honrar, ó Senhor Deus, as nossas ovelhas, e possamos honrar, Senhor, o nosso pastor. Pai, possamos honrar as lideranças, e possamos honrar também, Senhor, os servos. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter graça para honrar até o inimigo, Senhor amado, pois a Tua palavra nos diz que devemos dar a outra face, que devemos caminhar mais uma milha se for necessário. Então nos toma em Tuas mãos, ó papai, e nos dê, Senhor amado, esta capacidade, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E se temos desonrado pessoas, e se temos desonrado a família, papai, nos perdoa, papai. Nós não queremos mais fazer isso, nós não queremos mais, ó Senhor, agir, ó Senhor, desta forma. Trata, ó Pai poderoso, com cada um de nós, ó Senhor, porque nós não queremos, ó Senhor, continuar no erro. Nós queremos, ó Senhor amado, nos alinhar, ó Senhor, nós queremos nos santificar ainda mais. Eu oro, ó Pai poderoso, por este círculo de intercessão que está acontecendo, ó Senhor, na igreja, nos obreiros, que este livro, ó Pai poderoso, da oração, onde pessoas estão colocando os seus nomes, onde as pessoas estão colocando os seus pedidos de oração, ó Senhor, sejam atingidos, sejam impactados, sejam tomados, ó Pai poderoso, em nome de Cristo Jesus. Abençoa a cada pedido, a cada pessoa, a cada, ó Senhor, necessidade ali existente naquele livro, meu papai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Torna real, Senhor, estes sonhos, torna real, ó papai poderoso, estes pedidos, ó Senhor, de oração. Senhor, guarda aqueles que como soldados, ó Senhor, se dispuseram, homens e mulheres corajosos, ó Pai, que entraram em batalha espiritual por estas almas, por estas vidas, ó Senhor amado. Cuida de cada uma delas, ó Senhor, reveste-as, ó Pai poderoso, com o seu poder, blinda, Senhor amado, com a Tua armadura celestial, papai. Eu oro agora que esses intercessores, ó Pai, se tiveram as suas armaduras, Senhor, rachadas, quebradas, que elas sejam restauradas agora, que elas sejam alteradas, que elas sejam, ó Senhor Deus, mais ainda fortes, ó Pai poderoso, para estas lutas, ó Senhor, para estas guerras espirituais, ó Senhor, que estão acontecendo, papai. Guarda-os, ó meu bendito Deus, que os Teus anjos estejam ao seu redor, papai, em nome de Jesus Cristo, guardando-os, ó Pai poderoso, e os abençoando, papai. Que estas sementes que eles lançam, pela graça, pela misericórdia, que este amor, ó Senhor, que eles sentem por estas almas, venham ser ainda mais acrescentados ainda, Pai, ao ponto, ó Pai poderoso, de nesta oração, nestas intercessões, ó Papai, possamos até sentir a dor, possamos ver, ó Senhor amado, o sofrimento, possamos, ó Pai poderoso, ver a
vitória, ver, ó Senhor, as portas do maligno se fechando, mas as portas dos céus abrindo, ó Senhor, sobre estas pessoas, meu Deus. Assim, Senhor, nós te pedimos, ó meu papai poderoso, guarda, ó Senhor amado, esse círculo do livro, ó Pai poderoso de intercessão. Toma-o, ó Pai, agora, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelo desplugado, que tem sido uma ferramenta, ó Pai, que tem alcançado, Senhor, pessoas, que ele venha crescer ainda mais, amadurecer ainda mais. Papai, eu oro para que este trabalho, Senhor, venha, ó Senhor, ser desenvolvido, ó Pai poderoso, e venha, Senhor, Senhor, acrescentar ainda mais ao reino de Deus, ó Pai poderoso, vitórias poderosas, ó meu Deus. Eu oro pelo culto, Senhor amado, das mulheres. Eu oro, ó Senhor Deus, pelos evangelismos que vão acontecer. Eu oro pelos cultos nos lares, ó Senhor Deus, que vão acontecer. Eu oro pelos estudos bíblicos, ó Papai poderoso, pelos professores, pelos aqueles que vão estar, Senhor, sendo os mestres, que vão repassar o seu conhecimento através de revelações do Espírito para, Senhor Deus, os seus alunos. Assim, meu papai, em nome de Jesus Cristo, toma-os, ó Senhor, nas tuas mãos agora, Senhor, e prepara este tempo. Nós, ó Pai, na qualidade de igreja, temos a visão, Senhor Deus, que entendemos a qual o Senhor nos deu. E o Senhor nos disse, Senhor, que seríamos proféticos, que seríamos, ó Senhor Deus, uma igreja que se movimentaria, ó Senhor, no profético. Então eu peço a Ti, papai, que o Senhor venha dar o caminho para este acontecimento. Pela fé já somos, mas sabemos, ó Pai, que existe bloqueios, que existem pecados, que existem travas, que existem dificuldades, ó Senhor, de entrarmos, ó Senhor, em lugares e podemos ter, ó Senhor, esta ação profética. Por isso, Pai, eu te peço agora, nos mostra, papai, o erro, mostra, meu Deus poderoso, qual é a atividade que está sendo incorreta, qual é, ó Pai poderoso, as peças deste tabuleiro, ó Senhor, que precisam ser removidas, que precisam ser alteradas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó papai, para que esta atmosfera seja completamente uma atmosfera de adoração, seja uma atmosfera de adoração profética, seja uma atmosfera, Senhor Deus, de graça, de construção, ó Pai poderoso, de vidas, de alteração, Senhor amado, de estruturas familiares, ó papai. É o nosso desejo, ó Senhor, que nós possamos ter algo tão poderoso, ó Senhor, nas tuas mãos, ó Pai, a fim de que famílias que estão sendo condenadas, famílias que já estão condenadas, ó Pai, possam ser totalmente restauradas pelo seu poder, ó Senhor, e pela tua graça. Vidas, ó Senhor Deus, que estão sendo estragadas pelo pecado, estragadas pelo vício, estragadas, ó Senhor amado, Senhor, pelo diabo. Nós possamos ser ferramentas que possam ajudar, ó Senhor Deus, estas pessoas, ó Senhor, independente de cargos de hierarquia da igreja, Senhor, mas que a igreja, Senhor, possa ter pessoas ativadas profeticamente, ó Senhor, com poder, ó Senhor, de cura, com poder de conhecimento, com poder de interpretação, com poder, com unção, Senhor, ativada, ó Pai poderoso, para levar a verdade e corrigir, ó Senhor amado, aqueles que precisam ser corrigidos. Assim, meu papai, em nome de Jesus Cristo, que a sua igreja, Senhor, possa ser a igreja que o Senhor espera que sejamos. Assim, papai, nós te pedimos agora, dá comando, dá decretos, ó Senhor amado, sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre esta igreja, meu Deus poderoso. Repreende todo corredor maligno que possa ter, ó Senhor, agido sobre nós, toda porta do inimigo aberta, Senhor,
toda confecção, Senhor, de vestimentas que não são a armadura de Deus, eu reprovo agora, em nome de Cristo Jesus, toda vestimenta humana, toda vestimenta da alma, toda vestimenta do mundo, não tenha lugar em nossas vidas, não tenha lugar nesta igreja, porque nós expulsamos em nome de Jesus Cristo, mas que sejamos, ó Senhor, aplanados pelo coração, porque o Senhor possa nos transformar, ó Pai poderoso, através do Teu Espírito, e possamos, ó Senhor Deus, sermos restaurados, ó Senhor, enfim, para podermos, ó Senhor, sermos esta igreja profética, para podermos, ó Senhor, sermos bons conselheiros, para podermos, ó Senhor, sermos pessoas, ó Senhor, de companhias boas, que nós possamos, ó Senhor, entrar em lugares, ó Senhor, e levar a paz, entrar em famílias, ó Senhor, e levar a reconciliação, entrar, ó Senhor Deus, em vidas, ó Senhor, e retirar, ó Senhor amado, das garras do inimigo. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, papai, Senhor, dá esta graça a nós, ó Senhor, indica os caminhos, indica, Senhor Deus, as portas, indica, meu Deus poderoso, os passos ao qual nós devemos dar, ó Senhor amado, em nome de Jesus. Eu repreendo, Senhor Deus, toda a obra do diabo feita contra esta igreja, todo o trabalho de bruxaria, Senhor, feita por esta casa espírita, Senhor Deus, na nossa frente. Eu repreendo agora todo o trabalho na encruzilhada, no cemitério, todo o derramamento de sangue de animais, eu repreendo agora. Papai, recolhe, ó Senhor, estas palavras malditas, recolhe este sangue maldito, Papai poderoso, e não tenha, ó Senhor, ações, ó Senhor, sobre esta igreja, sobre os membros desta igreja, Papai, que estas portas, ó Pai poderoso, sejam um portal do céu, que eles possam entrar aqui, ó Pai poderoso, vidas possam entrar aqui e se sentir mais perto de Deus, papai. Então que esta linha lei, ó Pai poderoso, que é a avenida, ó Senhor Conselheiro Carrão, ela possa ser enfraquecida pela adoração profética deste local, que esta linha lei, Senhor Deus, seja destruída, que as entidades, os principados, ó Senhor, e a potestades, ó Pai, não possam ter, Senhor, poder suficiente, Senhor, para encarar uma igreja separada, uma igreja, Senhor amado, que quer, ó Pai poderoso, fazer a diferença neste bairro e neste lugar. Então toma-nos, ó Papai poderoso, reveste-nos, ó Senhor, em nome de Cristo Jesus. Papai bendito, que o Senhor possa nos dar a graça, ó Senhor, mais uma vez nesta noite, para sermos adoradores, ó Senhor, em espírito, adoradores em verdade, papai. Nos permita, Senhor amado, agora tocar os céus com estas canções, ó Pai. Nos permita, Senhor, ouvir a tua voz, ó Senhor, através do pregador, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Aleluias. Se coloque de pé em nome de Jesus. Pessoa da frente ou
você pode erguer as tuas mãos, declare. Você pode, diga bem forte, não há outro lugar, por quê? Porque não há. Para onde iremos nós, se só Ele tem palavras de vida? Seu mês comigo mais no céu subir, ainda assim ali Deus me alcança. Diga bem forte, há um lugar. Existe um lugar preparado para mim e para você. Há uma voz que acalma a tempestade. Há uma que é como o som de muitas águas. Hey! Se você deseja isso, vamos lá, declare, diga. Faça essa declaração de amor para Ele. E de mais ninguém. Eis-me aqui. Eu sou teu para sempre. Todos juntos diz. Porque não há outro lugar. Declare. Onde eu irei, as palavras de vida. Seu mesmo você subir na mais alta, em todos os momentos, em todos os lugares, todos os dias, toda hora, o amor dele nos alcança, o amor dele. Diga assim, ó. Ao teu amor, eu vou deixar
Diga mais uma vez isso, eu vou. Nós queremos Jesus, tua glória em nós. Diga pra ele: não há outro lugar. No teu eu fiz minha. Pra onde eu se eu me esconder, ali ele está. Ele te chama pra perto. Oh. Ali o teu amor. Ele te chama, ele te quer perto dele. Adora o Senhor. Aleluia. Pega a sua voz bem forte, declare para ele assim, ó: tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje. Adora o Senhor, diga: tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje, pra sempre hás, o Deus da minha salvação. Declare bem forte isso. Tu és, Senhor, minha canção. Oh, glória! E ao me aproximar do trono da graça, enxergue isso no miséria. Vamos todos declarar: tu que és o primeiro, tu que és o primeiro, para sempre. Declare tu que és tu és Deus, tu és vivo. Diga bem forte: o Deus
todos juntos, irmãos, essa noite. Declare bem forte, diga: amém ao que no trono. Que assim seja. Teu reino é eterno, jamais terá fim. Tua bondade é todas as manhãs. Sentado no trono, cheio de glória, cheio de poder. Oh, jamais terá fim. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias, e habitaremos seguro em tua casa, em teu colo, em teus braços. Oh, diga assim, ó. E o meu coração só deseja te adorar, se humilha aos pés dele, aqui aos teus pés. Encontrei o meu lugar e o meu coração. Diga, diga. Prostrado aos teus pés, Senhor, aqui aos teus pés. Diga mais uma vez: o meu coração, o meu coração só deseja te adorar. Vamos todos juntos declarar amém. 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 É pra sempre, digno é o Senhor. Faça o coral bem bonito nesta noite, igreja, e diga amém. Digno é o Senhor, e o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés, oh, encontrei o Ele é digno de glória e de louvor. Ora balabaxere, balabarabaxere, balabás. Oh, levante suas mãos em nome de Jesus. Levante suas mãos em nome de Jesus. Não há lugar melhor para estar. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Não há lugar. Declare isso, diga. Já estive em outros lugares, mas nada satisfaz. Mas não há lugar melhor. Declare
Imagine isso agora, imagine. Aqui. Imagine a mesa. Na mesa do banquete. Encosta a voz bem forte agora e fala assim, ó. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi. É tudo o quê? É tudo. Tu és o meu consolo. Declare isso. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi. É tudo sobre ti. Tu és o meu consolo. Eu já estive em outros lugares, já estive banquete, na mesa do banquete, aqui diga bem forte pra ele assim, ó. Jesus, tu és o primeiro. Pega sua voz e declare isso. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo
Você pode, aplauda Ele com muita força. Aplauda Ele em adoração. Pastora, aplauda Jesus, Ele é o mais belo. A paz do Senhor Jesus. Amém, obrigada, irmãos. Pode se sentar. Eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos, antes de ministrar a palavra. Eu estava pensando, hoje, preparando a palavra, e me veio uma comparação. Nós viemos aqui na igreja, né, nos dias de culto, e voltamos para casa, e eu fiquei pensando que a gente vem, se alimenta e volta para casa. E muitas vezes, o que veio na minha cabeça foi o seguinte: a gente vai para a feira, e quando a gente vai na feira, a gente tem bastante frutas, né, bastante legumes, verduras. Algumas coisas do que tem na feira a gente pode comer na hora. Algumas outras a gente precisa de um preparo. Então, quando você vai na feira, você faz a compra do que você precisa para a semana e come um pastel. Não é um alimento tão saudável, mas você come alguma coisa. E aí eu fiquei pensando, né, que quando nós estamos na igreja, nós viemos aqui e a gente come, e a gente bebe, porque a palavra de Deus é a verdadeira comida. Então, ela nos sacia. Só que ela não é só essa comida para esse momento aqui. Ela é como a feira, né? Ela tem algumas... De toda a palavra, ela tem algumas coisas que você precisa de preparo. Então, você precisa chegar em casa e refletir, ler de novo a Bíblia, orar novamente, porque você fala, mas isso não entendi, isso não me desceu. E você vai buscando no Senhor. É como a feira, você coloca lá uma dúzia de bananas, você não come tudo de uma vez, você vai comendo aos poucos. Mas se você faz a sua feira e não utiliza aquilo que você comprou, o que acontece? Vai para o lixo. Estraga e vai para o lixo. Você não tem proveito nenhum daquilo que você comprou. E eu fico pensando que muitas vezes é assim a palavra que a gente ouve. Porque a palavra, ela não pode ser, a gente não pode só se alimentar e ir embora e esquecer dela. A gente tem que ruminar ela, lembrar ela, buscar de Deus. Senhor, ela tem que nos incomodar para que a gente se achegue a Deus e fale, Senhor, mas o que o Senhor quis dizer com isso? Mas isso é para mim? Isso não é para mim? Porque o nosso relacionamento com Deus é esse, é de um diálogo, de uma pessoa que tem um relacionamento, né? Não é um Deus longe, um Deus distante, é um Deus perto. E a Bíblia diz, pede-me, né? Bate, pergunta, busca, que eu vou te responder. O Senhor me deu uma palavra ano passado, no Dia das Mães, dos coraçõezinhos, né? Que as irmãs colocavam um coraçãozinho e os filhos foram lá, tiraram os corações e me deram os corações. E aí eu ganhei um coração escrito, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Aí aquela palavra me assustou um pouco. Depois eu fui em outro lugar, de novo, a mesma palavra, clama a mim e anunciar-te-ei. Depois de novo, por 3 vezes o Senhor falou a mesma coisa. Aí você pensa assim, poxa, mas ele já não podia falar de uma vez? Mas ele quer essa disposição, esse nosso inclinar, o nosso buscar, bater, pedir. Às vezes, muitas vezes, nos falta isso. A gente come aquela comida, a gente ouve aquela mensagem e a gente vai embora. E não aproveita ela 100%. E às vezes, né, a gente come demais, porque a gente ouve uma agora, uma daqui a pouco, e a gente não come nenhuma delas. Né? A gente é como coloca tudo na geladeira, abre a geladeira está cheia, mas a gente não come nada, não tem proveito. Eu tenho um irmão que ele faz umas pequenas mensagens, e ele colocou assim, que uma coisa ele aprendeu com a filha dele, no computador, que era copiar e colar. Então, é Ctrl-C e Ctrl-V. Mas ele descobriu que quando você dava Ctrl-C e demorava para dar o Ctrl-V, para colar, você perdia aquilo que você tinha copiado.
E ele falou assim, ele fez uma reflexão do Ctrl+C e do Ctrl+V, dizendo assim, que aquilo que nós pegamos, então vamos supor, a gente pegou aqui no culto, mas chegou em casa, a gente não deu o Ctrl+V, a gente só deu o Ctrl+C. Se perde. Nós perdemos. Porque nós precisamos dar o Ctrl+C e o Ctrl+V e colar para que aquilo fique dentro de nós. E aí ele falou que chegou num lugar e ninguém tinha a Bíblia. E aí uma pessoa se levantou e falou, não, eu sei. Né? A pessoa queria saber onde estava a passagem e ela falou, foi declarando. Aí ele falou assim, essa pessoa, ela fez a lição de casa, ela deu o Ctrl+C e o Ctrl+V. Ela tinha dentro dela, a palavra. E assim, eu ouvi algumas coisas, né? O pessoal falando, esses crentes que falam da Bíblia. Mas a Bíblia é o nosso padrão, é o nosso parâmetro. É o livro que Deus nos deu. Nós não temos outro caminho. Temos algumas revelações que o Espírito dá, mas tudo tem que estar baseado na palavra. E se nós, né, nos abríssemos e descobríssemos quão poderosa é essa palavra, nós alcançaríamos grandes coisas. Nós erramos e pecamos porque não conhecemos a palavra e o poder dessa palavra. Mas o Senhor tem nos chamado para nos atentar a isso, a conhecer o poder dessa palavra e o poder que Ele conferiu a nós. O Senhor nos deu autoridade, nos deu poder. O Senhor nos deu uma chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Mas nós não temos muitas vezes a coragem de usar essa chave. Aquele louvor, eu amo aquele louvor. Desde o primeiro dia que eu ouvi ele, eu choro. Porque ele fala, né, que ele vai subir a montanha, que muitos não quiseram, mas me tira o medo, porque há um temor, há um medo. O que será que ele vai me pedir? O que ele vai pedir para que eu abra a mão? Porque no diálogo, na comunhão, existe isso, renúncias. O Senhor nos pede coisas para abrirmos mão. Muitas vezes as pessoas não entendem. Por que isso? Por que aquilo? Porque Deus nos pede. Agora, cada um faz o que quer. Ninguém, não é por força e nem por violência. Mas se Ele te pediu algo e você não deu esse primeiro passo, Ele não vai te pedir algo outro. Ele vai aguardar que você dê esse primeiro passo. E às vezes, as pessoas que sobem, né, no púlpito parecem repetitivas. De novo, parece que é a mesma palavra, parece que todo mundo combinou e está falando a mesma coisa. Mas não é. O Senhor quer que a gente dê esse passo, para que Ele possa revelar outro, e o outro, e o outro. Ele está esperando esse alinhamento de cada um de nós, para que a gente possa alcançar aquilo que Ele tem para cada um de nós. E para nós como um todo, como um corpo. E eu vou ler 3 passagens bíblicas. Eu já coloquei aqui na minha folha. Filipenses 2, do 12 ao 16. É um pouquinho longo. Não sei quem está lá no Filipenses 2, do 12 ao 16. Diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. A outra passagem está em 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale,
sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Uma outra passagem, Lamentações, capítulo 3, do 19 ao 24. Jeremias fala assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disto tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Irmãos, essas 3 passagens bíblicas, eu quero fazer uma reflexão com vocês, dizendo que muitas vezes nós nos encontramos assim, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né, que nós devemos obedecer ao Senhor, não somente quando alguém está vendo, mas principalmente quando ninguém está nos vendo. E nós devemos colocar a nossa salvação em ação, com temor e tremor. A outra passagem, novamente, o apóstolo Paulo confirma que vocês sejam constantes, fiéis na obra, naquilo que o Senhor confiou a vocês. E uma passagem dizendo: estou cansado, estou aflito, não vejo saída. E aí eu gostaria de pensar que muitas vezes nós somos um trem. E a palavra do Senhor é um trilho. E muitos encontram fora dos trilhos. Um trem fora dos trilhos. O propósito do Senhor, os planos do Senhor é o trilho. Se nós pegarmos o trem, colocarmos nesse trilho, nós vamos passar de estação em estação, de vale, de outeiros, mas nós temos um destino. Vamos chegar a um lugar que o Senhor tem preparado para nós. Mas se nós, como o trem, estamos fora do trilho, nós não alcançamos nada de Deus, porque estamos fora. E aí eu fico pensando na palavra que foi ministrada domingo a respeito da honra. Se nós estamos nos trilhos de Deus, o trilho da honra, não importa quem nós honramos, quem está nos olhando, porque o Senhor nos vê. Deus está vendo a nossa disposição de honrarmos, e o Senhor nos honrará. Esse é o trilho. Mas, muitas vezes somos como aquele vagão que está fora dos trilhos. E o Senhor nos chama para caminharmos esse trilho. E aí Ele quer nos encaixar, nos colocar como um vagão de trem nesse trilho. E nós precisamos o quê? Muitas vezes de ajuda. Nós não conseguimos pegar o trem e colocar no trilho sem ajuda. Precisamos pedir essa ajuda. E aí, no livro de Tiago, ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Muitas vezes, o que nos afasta dos trilhos de Deus é o nosso pecado. Isso nos faz separação entre nós e Deus. Comentei até com a irmã ontem que eu li uma frase: quem ora deixa de pecar, e quem deixa de orar, peca. Porque uma coisa não é compatível com a outra. Então, muitas vezes, por conta da nossa frieza, nós saímos desse trilho. E nós precisamos de uma ajuda. Precisamos de pedir socorro. Precisamos de alguém para nos ajudar a voltar para esse trilho. E aí, em Tessalonicenses, Paulo diz: por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, nós precisamos do nosso irmão. Precisamos do Senhor, mas precisamos do nosso irmão. Alguns estão nos trilhos. Já saíram da condição de estar fora, estão nos trilhos. Mas para você caminhar sobre os trilhos, você precisa de um combustível. E o combustível para nós andarmos nos trilhos do Senhor é a fé,
é o ânimo, é a perseverança. E muitas vezes isso nos falta. E nós ficamos em cima de um trilho sem nos locomover, sem andar, sem ir para frente e para trás. Mas nós precisamos enxergar aquilo que nos falta, enxergar aquilo que nos para. Qual é o combustível que me falta? E buscar no Senhor. E para isso, né, a passagem de Isaías 40 diz assim: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E muitas vezes, nós por algum motivo, deixamos, né, esvaziar o nosso combustível e ficamos ali parados. Mas nós olhamos para o Senhor e vamos buscar no Senhor e o Senhor nos renova. E nós começamos a caminhar. De estação em estação, de lugar em lugar, porque a nossa vida é feita de várias estações. Eu estava lendo um livro e ele estava falando do ciclo da vida. Eu achei interessante. Eu ia anotar e eu acabei esquecendo, fui fazer outras coisas e esqueci. Ele estava falando da fase infantil, depois ele fala da fase da adolescência, que é dos 11 até os 17 anos, depois entra para a fase adulta, dos 18 até os 24 anos, depois da fase de maturidade, e aí ele estava falando que é dos 24 até os 40, que é a fase madura. Não, a fase, eu esqueci o nome, porque ele fala da fase madura, é dos 40 aos 65. E a velhice só depois dos 65. E cada fase tem uma crise. Então ele fala da crise dos 40, da crise da maturidade, depois da crise da velhice, que é a crise do fim da nossa vida. Porque estamos bem perto da morte, muitos ao nosso redor começam a morrer e a gente fica em crise. E eu achei bem interessante isso. Então nós subimos nesse trem e vamos caminhando. Cada fase, cada dificuldade. E em algumas situações, muitas vezes, nesse trilho há algumas subidas. E nessas subidas, muitas vezes, nós não conseguimos. Porque está pesado. E nós não sabemos o que é que nos pesa, que nos dificulta. Nós não conseguimos alcançar, avançar, romper. Carregamos o mundo nas nossas costas. E aí, em Provérbios 28:13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Alívio para a nossa carga. O Senhor diz que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Se está pesado, o erro está em nós. Há alguma coisa que nós deveríamos ter perdoado e não perdoamos. Algumas coisas que nós deveríamos ter abandonado, renunciado e não renunciamos. E aí, no trilho, o trem não vai. Porque não é compatível com a palavra. Não avança muito. E aí nós começamos a pensar o que é. Por que está tão pesado? Muitas vezes, toda a nossa reflexão, no dia a dia, nós pensamos no outro. Então, a gente coloca a culpa, eu estou tão nervosa por causa dos meus filhos. Eu estou aflita por causa do meu marido. Por causa do meu emprego. A gente sempre coloca a culpa no outro, né? Na situação fora. Mas, nós que temos a palavra, que conhecemos a Deus, nós precisamos perguntar para nós mesmos, será que o que está acontecendo é o outro ou sou eu? Porque se a palavra de Deus diz assim, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, quando o apóstolo Paulo diz isso, eu posso todas as coisas, ele fala assim, eu posso padecer fome, eu posso passar por necessidade, eu posso estar solitário aqui na cadeia, todo mundo me abandonou, mas eu vou vencer,
Eu vou passar, mas eu vou passar com Cristo, porque eu posso todas as coisas. Porque na hora da bênção, na hora da alegria, na hora da festa, a gente não precisa, né? A gente tem bastante gente ao nosso redor, a gente está cheio de nós mesmos. Mas na hora da aflição, é hora da gente perguntar, da gente colocar em xeque. Mas nós, muitas vezes, buscamos ou lançamos no outro. A culpa é da igreja, a culpa é do irmão, a culpa é do fulano. E aí a gente quer mudar do ambiente, a gente quer mudar daquele ciclo. Mas se nós fizermos uma reflexão para dentro de nós e buscarmos em nós o que é que está dificultando, por que está pesado, nós conseguimos grandes vitórias. Porque nós não podemos mudar o outro, mas nós podemos, juntamente com o Senhor, mudar a nós mesmos. A gente pode sair desse lugar de rejeição. A gente pode sair desse lugar de autocomiseração. A gente pode sair desse lugar de arrogância. O irmão hoje me ligou, me contando uma história. Ele falou assim: irmã, olha, eu fui humilhado pelo irmão 3 vezes. 3 vezes. Ele falou, não levei em consideração, mas observei, porque ele ficou bravo comigo. Ele falou assim, meu celular piscou, e ele falou, sem querer, eu fiz assim no celular e pus o celular. E ele me expôs assim diante de todo mundo. Depois, uma outra situação, ele falou, eu dei uma pescada, o irmão ficou bravo. E ele falou assim, mas ontem foi incrível que esse irmão veio me pedir perdão. E ele falou assim, olha, me perdoe porque eu te rejeitei, porque eu te expus na frente de todo mundo, porque eu sou arrogante, eu sou soberbo, eu reconheço. Eu falei, o quê? Eu conheço esse irmão. E ele é mesmo, né? Ele é mesmo, assim, um pouquinho. Eu falei, nossa, que bênção. Que bênção. Porque deram uma atividade e falaram para ele, você vai ficar com esse irmão. E quando falaram isso para ele, ele falou assim, esse eu não quero. Esse não. Aí ele falou assim, mas como esse não? Aí a pessoa chamou a atenção dele e ele fez uma reflexão que a culpa não estava no irmãozinho, a culpa estava nele mesmo. E aí ele pôde ir lá, abraçar o irmão, beijar o irmão, e o irmão saiu, mas ele estava tão feliz, feliz no Senhor, e falou, eu fico feliz de encontrar um homem que se reconhece. Ele falou assim, por mais que a atitude dele foi arrogante, essa foi humilde. E essa vai falar mais alto para mim do que a outra que ele teve. Então, muitas vezes a gente precisa sondar o nosso coração, para escrutar em nós, para que a gente possa romper, porque nós não podemos fazer com que abrir a cabeça do outro e colocar dentro, mas nós podemos abrir o nosso coração, nós podemos nos humilhar diante do Senhor e deixar que o Senhor nos mude. Dói, porque quando a gente permite, é uma desconstrução. Deus tira, Deus arranca, Deus lança fora, mas o final produz algo que nos alegra e que nos faz avançar. A gente olha para trás e fala assim, não acredito. Olha, eu rompi aqui porque eu não consegui engolir nada. Olha, eu engoli isso daqui para a honra e glória do Senhor. Olha, eu não agi, não me comportei dessa maneira, e aí você começa a ver os frutos em você mesmo. Porque o Senhor nos chama para que a gente seja a imagem de Cristo, mas a gente quer ver o outro, a imagem, a gente quer apontar o dedo. E nós precisamos romper. E outros que estão no trilho, subindo, de repente, começa a voltar para trás. E esse trilho, ele não nos permite andar para trás. Esse trem, nesse trilho, ele anda para frente, sempre para frente. Porque a palavra de Deus diz assim, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O Senhor nos chamou para o reino de Deus, nos deu uma missão, e Ele disse que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás e volta para trás é apto para o reino de Deus. E aí eu fiquei pensando na mulher de Ló.
Ló estava numa cidade completamente pervertida e contaminada. Aquilo que Paulo diz aqui, né? Que vocês venham se tornar irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. E Ló estava lá, no meio daquela geração, corrompida e perversa. Mas por intercessão de Abraão, ele foi resgatado por 2 anjos. O Senhor ia destruir. Eu não tenho mais justiça para esse povo aqui. Porque a justiça de Deus é o amor de Jesus. Eu tenho juízo. E o juízo é condenação, fogo. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas, por amor do meu amigo Abraão, pode ir lá e resgata essa família. Então, eles foram salvos como que, né? Segundo como que é? Nos 45 do segundo tempo. Eles saindo lá, não pegaram nada, falaram, de manhã a gente vai embora. Eu tenho uma coisa para vocês. A gente vai correr e vocês não olhem para trás. Não olhe para trás. E eles foram saindo da cidade e a mulher olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. E eu fico pensando na questão de ser uma estátua, a pessoa fica paralisada, quando volta para trás, endurecida, paralisada. Não frutifica, né? Porque a Bíblia diz que se o sal não serve para dar sabor, ele é jogado como terra, para ser pisado. Então, nesse trilho, não volte para trás, sempre para frente, para frente. Está pesado? Senhor, o que é que está pesando? Tira as cargas, tira o peso. Está parado, sem combustível? Clama ao Senhor. Senhor, eu estou parado aqui, nessa estação, nesse conflito. Eu estou aqui, nessa fase do amadurecimento. E está difícil de romper essa crise aqui, me ajuda. Envia socorro, aquilo que eu necessito. Mas não pare. Não pare. Se seu trem está fora do trilho, venha para o trilho. Venha para o trilho, porque no trilho você tem um propósito, você tem um destino, você tem um lugar. E um lugar de morada eterna. E não há lugar melhor. Não há. Irmãos, não há. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa que há banquete. Mas eu digo para você, é melhor estar na casa onde há o luto se o Senhor estiver. Só vá para o lugar do banquete se o Senhor estiver. Porque tem coisas que não vale o preço. É uma falsa alegria. Não é uma alegria verdadeira. E é uma alegria momentânea, que nos rouba muitas coisas. Nós vemos o carnaval, as pessoas se alegram naquela euforia. É uma festa da carne e há uma alegria, só que um prejuízo muito grande. Nós podemos contemplar na vida, ouvimos histórias de muitas pessoas. Uma alegria que durou poucas horas, mas que trouxe um prejuízo e uma marca, muitas vezes, para o resto da vida. Coisas que não valem a pena. Como diz o Buzz Lightyear, para o alvo e além. Porque no trilho nós temos um alvo, que é o Senhor. Mas temos o além. Por quê? Porque aquilo que os olhos não viram, que a mente não imaginou, que não subiu ao nosso coração, é o que Deus tem preparado. Nós não conseguimos traduzir em palavras o que Deus tem na eternidade para nós. Nós, claro que quanto mais novo, pensamos no futuro. Mas quando vamos ficando mais maduros, nós vamos vendo que a vida é muito rápida. Passa muito rápido, muito rápido. E nós não temos esse controle, esse domínio que a gente acha que a gente tem. Porque quando a gente é nova, eu tenho muito tempo. Então, minha fantasia, né, e meu ideal era viajar. E eu fiz algumas viagens, mas não foi o que eu queria. Viajei. E olha a minha idade, eu tenho menos vida daqui para lá do que eu já vivi. Eu não tenho mais 40 e tralalá para viver do que eu já vivi. Então, metade já foi. Já gastou.
A gente não pode pensar que a gente vai viver tudo que Deus tem para nós aqui. Mas nós temos um lugar que nós vamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Essa é a nossa esperança. Então, volte para os trilhos. Se você precisa de ajuda, de socorro, olhe para o seu irmão, olhe para nós. Nós podemos orar uns pelos outros. Entramos num propósito, numa campanha. Busque lenha, busque ao Senhor, clame ao Senhor. Pedi, dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á. Mas nós não podemos ficar parado, ficar fora dos trilhos, nem parado, nem voltar para trás. Nós temos que seguir, porque Deus tem algo para nós, algo maravilhoso para cada um de nós. Muitas vezes a gente pensa que Deus tem só para aquela pessoa que, a gente vê tantos testemunhos na internet, mas se nós pararmos, fizermos uma reflexão na sua história, se você olhar para a sua história, para aqueles que começaram com você, muitas vezes, que não tiveram a mesma perseverança, você fala, eu venci, olha onde eu cheguei, e eu posso romper ainda mais, amém? Fique em pé, vamos orar, vamos colocar o trem no trilho, colocar lenha nesse trem e vamos chegar para o alvo, para aquilo que o Senhor tem para nós, romper em cada situação, amém? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus querido, que a Tua palavra, Senhor, ela não volte para o Senhor vazia, mas que o Teu Espírito, que Ele venha fazer com que cada mente, cada coração possa, Senhor, pensar, Senhor, colocar em xeque, em revista, Senhor, a sua alma, Senhor, as suas emoções, colocar em xeque, Senhor, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, para saber, Senhor, que aonde está o trem da sua vida, em que trilho está, em que estação está, Senhor, o que é necessário para que possamos romper, possamos caminhar, Senhor amado, os vales, os desertos, as montanhas, Senhor, nos ajuda, Senhor amado, nos ajuda a olharmos para nós, Senhor, e termos, meu Deus, uma personalidade, Senhor, restaurada, sarada, curada pela Tua palavra, porque ela é remédio, Senhor amado, ela nos cura de todos os traumas, Senhor, a Tua palavra nos cura de toda rejeição, Senhor, de toda vinculação, Senhor amado, que não foi, Senhor, sadia, que o Senhor venha curar, ó Deus querido, que o Senhor venha alinhar o nosso caráter ao caráter de Cristo, que o Senhor, ó Deus querido, venha sondar, Senhor amado, a nossa personalidade, Senhor, o nosso temperamento, para que possamos ter os frutos do Espírito no nosso temperamento, ó Deus querido, que possamos alcançar a medida, a estatura de varão perfeito, Senhor amado, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso exemplo, ó Deus, em nome de Jesus, e Senhor, em cada estação, Senhor, que cada um se encontra em cada dificuldade, ajuda-nos, Senhor, faz-nos conhecer o poder desta palavra, faz-nos conhecer, Senhor, nos revela o poder do sangue, Senhor, há um poder no sangue, na aliança que temos com o Senhor, ó Deus querido, tudo aquilo, Senhor, que nos era impossível, o Senhor tornou possível pela morte e pela ressurreição de Cristo, porque, Senhor, Jesus Cristo morreu em nosso lugar e fez conosco uma aliança eterna, uma aliança inquebrável. Senhor amado, que possamos nos apropriar desta aliança, que possamos nos apropriar de todos os benefícios de Jesus naquela cruz. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu que veio para nos revelar, porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador que vos guiará, ensinará todas as coisas. Senhor, nos ensina a andarmos, Senhor, de fé em fé,
Senhor, de vitória em vitória, perseverando, Senhor, em nome de Jesus, alcançando, Senhor, os teus propósitos. Senhor, muitas vezes, ó Pai amado, queremos transferir, Senhor, a culpa, queremos transferir, Senhor amado, mas, Senhor, nós dizemos minha culpa, minha máxima culpa, e queremos nos alinhar com o Senhor. Ó Deus querido, queremos, ó Deus, em nome de Jesus, sim, Senhor, começar a amadurecer, porque o filho que é imaturo, que é menor, não tem direito a desfrutar da herança. Porém, Senhor, o filho maduro, ele pode desfrutar da herança, e tudo aquilo que Jesus conquistou é herança nossa. É direito, nós temos direito, Senhor, de usufruir. Espírito Santo nos revela em que estação estamos, aonde, Senhor, nós estamos, para que possamos alcançar o próximo lugar, o próximo passo, e possamos desfrutar, Senhor, de todas as heranças, de toda a autoridade, de todo o governo. Senhor, aonde nós estamos estabelecidos, o Senhor nos deu governo, o Senhor nos deu autoridade. Senhor, pela oração, pela intercessão, pelo abrir dos nossos lábios para decretos, Senhor, da Tua palavra. Mas muitas vezes nós abrimos a nossa boca para murmurar, para reclamar, Senhor amado, e nós perdemos a oportunidade de governo daquele lugar. Nós perdemos a oportunidade de sermos luz e de governarmos, Senhor, em autoridade juntamente com o Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, nos dê sabedoria, que a plenitude do Teu Espírito repouse sobre nós. Traz, Senhor, o temor, o Espírito do conselho, da sabedoria, do discernimento. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nos une. Senhor, nos une como igreja, que como igreja, Senhor, neste ano da unção dobrada 2020, Senhor, nós possamos alcançar os planos, os propósitos do Senhor. Senhor, nos tira todo medo, nos tira, Senhor, toda incredulidade, nos faz romper, Senhor, nos faz romper para a glória do Teu nome, para a glória e louvor do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus é o que eu te peço. Senhor, eu te louvo e te agradeço. Engrandecido seja o Teu nome. Aleluias. Declara. Porque não há outro lugar que eu queira estar. Eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só Tu tens as palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mais se eu subir na mais alta montanha, ainda assim ali o Teu amor me alcança. Diga mais uma vez isso, porque não há outro lugar. Onde nós iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Se eu mesmo se eu subir todos os dias, ainda assim me alcança.
sua vez. Vocês podem se assentar por alguns instantes. Eu queria recolher a oferta, queria recolher os dízimos nesse momento. Queria que você apanhasse